Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias e Fatos Antigos. Hoje vamos explorar narrativas fascinantes que moldaram o curso da nossa história. No vídeo de hoje, vamos contar a emocionante história da família de Rodrigo, onde passaram por uma jornada extraordinária que desafia as barreiras entre o humano e o sobrenatural. Então, preparem-se para mergulhar em um mundo de maldições e criaturas sobrenaturais. Não percam essa história repleta de suspense. Veja até o final para não se perderem. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever aqui no canal para que o YouTube te avise quando postarmos uma nova história, ok? Pronto? Você já se inscreveu, né? Então vamos para a história! O sétimo filho é um lobisomem. Senhor Romeu era um bom contador de histórias. Um dia, ele foi convidado por fazendeiros da região de Tucuruí do Pará para contar um de seus contos extraordinários. Naquela região, era de costume dos fazendeiros se reunirem para uma rodada de história a cada 15 dias. Cada quinzena, eles marcaram em uma fazenda diferente e já tinham todas as datas marcadas. No dia do evento, os fazendeiros sempre convidavam seus peões para participarem. Afinal de contas, todos gostavam muito de ouvir as intrigantes histórias de seu Romeu. Um dia, seu Romeu contou uma história um tanto quanto apavorante. Aliás, ele nunca havia contado uma história como esta que ele contou naquela noite. Então começou. Aqui na nossa região temos vários contos de lobisomem. Esses dias atrás mesmo houve rumores de que tem um lobisomem rondando as fazendas e comendo os animais. Além disso, fala que se uma família tiver 7 filhos homens e se um deles nascer na noite de lua cheia, quando a lua aparecer no céu, este filho será amaldiçoado e se torna um lobisomem. Marcelino então se manifestou depois que Romeu terminou a história e perguntou: Romeu, isso é verdade ou só uma história? Romeu disse: meu amigo, infelizmente é verdade. E tem mais, se uma pessoa for ferida por um lobisomem, também a partir daquele momento será contaminada e se transformará em lobisomem toda noite de lua cheia. Mas peraí, você disse que ouviu falar que tem um rondando as fazendas dessa região. Não é verdade, né? Diz pra mim, Romeu. Romeu respondeu: também é verdade. Temos que ficar muito atentos com isso. Amanhã terá uma noite de lua cheia. Então Marcelino ficou apavorado, pois tinha 7 filhos homens. E o caçula nasceu na noite de lua cheia, na famosa lua chamada Lua de Sangue. Ela também é meio amarelada e vermelha. Marcelino montou em seu cavalo desesperadamente e saiu num galope rumo à sua fazenda. Chegou correndo e, chamando a sua esposa apavorado, ela, não entendendo nada que estava acontecendo, seguiu ele quando ele chamou-a para o quarto, puxando o escondido de seus filhos para que não escutasse a conversa, e contou tudo o que ouviu sobre a história do Sr. Romeu. Depois que contou tudo, perguntou Marta: Marta, e agora? O que fazemos? Rodrigo completa 17 anos daqui 20 dias. E se ele for amaldiçoado? Ele também pode até nos matar. Ele, transformado, perderá a noção e vai agir como um animal feroz. Amanhã vou na cidade encomendar uma jaula para trancá-lo. Não podemos deixá-lo solto. É muito perigoso. E mais, temos que contar para ele, para que ninguém mais de fora possa saber desse segredo. Vamos colocar a jaula no celeiro. Aí ninguém vai saber se for verdade. Aí a gente coloca lá um colchão para ele dormir 2 dias antes. Depois nós trancamos ele para não corrermos perigo. E assim fizeram. No outro dia, bem cedo, Marcelinho correu para Tucuruí e encomendou uma jaula de 2 metros e voltou para casa. Chamou seu filho Rodrigo e contou toda a história que tinha ouvido na fazenda vizinha, na fazenda do seu João. Nesta hora, Rodrigo disse: pai, eu também ouvi alguém falando sobre isso. Então, pai, faça o que tiver que fazer. Eu não quero machucar ninguém, principalmente minha família. O que eu faço para ajudar?
Perguntou Rodrigo preocupado. Então seu pai falou: não se preocupe, meu filho. Encomendei uma jaula bem grande e vou colocar no celeiro. Assim ninguém vai saber o que está acontecendo. Então 2 dias antes você vai dormir lá, tudo bem? Ele respondeu: tudo bem. Rodrigo, depois que disse sim, Marcelino então e sua família ficaram contando os minutos. Chegou então o momento de trancar Rodrigo. Faltava mais triste e apavorante. Quando a lua apontou no céu, Rodrigo começou a uivar como um cachorro. Seu pai correu para ver como ele estava reagindo e se deparou com uma cena horrível. Rodrigo era um rapaz lindo e estava se contorcendo todo e se transformando em uma fera indomável. Marcelino não sabe dizer como aquela jaula aguentou tamanha pressão. Rodrigo passou a noite toda uivando. Seu pai tentou chegar perto dele, mas o animal ficou muito feroz. Ele não o reconheceu e ficou tentando avançar nele. Marcelino então trancou o celeiro e saiu correndo para evitar perigo, caso ele escapasse da jaula. Voltou para casa e contou para a família como ele ficou. Seus irmãos estavam todos apavorados e amedrontados, e um deles perguntou: e agora, pai, como vamos dormir com o Rodrigo nesse mesmo quarto, e ainda sabendo que ele vira lobisomem? O pai dele respondeu: acalme-se, ele só se transforma nas noites de lua cheia. Não precisam se preocupar, não tenham medo dele. Então Jonas também perguntou: mas pai, tem outro por perto? O senhor ouviu outro? Para não assustá-los ainda mais, Marcelino respondeu: não sei, meus filhos, não prestei atenção. Aí eles responderam: é que ouvimos o seu Romeu dizer que se um lobisomem ferir alguém, aquela pessoa passa a ser um lobisomem também e vai se transformar nas noites de lua cheia. Não precisam se preocupar, não tenham medo dele. Então Jonas também perguntou: mas pai, tem outro por perto? O senhor ouviu outro? Para não assustá-los ainda mais, Marcelino respondeu: não sei, meus filhos, não prestei atenção. Aí eles responderam: é que ouvimos o seu Romeu dizer que se um lobisomem ferir alguém, aquela pessoa passa a ser um lobisomem também e vai se transformar nas noites de lua cheia. Dizem que a maldição é transmitida através de mordidas. Seu Romeu também disse que aqui nas redondezas de Tucuruí tem muitos casos. O que vamos fazer? Será que não tem um jeito de acabar com essa maldição? Indagaram a Marcelino. No dia seguinte, Marcelino correu para perguntar tudo a Romeu. Como poderiam acabar com aquela maldição? Ele respondeu de cara: meu amigo, não quero te assustar, Marcelino, mas infelizmente não tem jeito. A pessoa que nasce com essa maldição só escapa com a morte, e ainda mais, para matar um lobisomem somente com tiros de balas de prata. É a única maneira e o único jeito de acabar com o sofrimento de uma pessoa que tem essa maldição, explicou Romeu a Marcelino. Marcelino então voltou para casa muito triste e contou tudo para a família que tinha ouvido. E ele disse: nós precisamos andar armados com balas de prata. Caso um de nós seja atacado, temos que nos defender, porque Rodrigo fica preso e os outros que estão soltos por aí, correndo. Assim estamos sempre em perigo. Então Marcelino foi comprar munição de prata e carregou todas as armas de fogo que tinham na fazenda. Marcelino também chamou os peões que trabalhavam com ele na fazenda e perguntou: pessoal, vocês têm revólver ou qualquer arma de fogo? Eles responderam: temos sim, patrão. Estamos sempre com elas por conta dos lobisomens que estão andando aqui e rondando essas matas. Certo, então vou carregá-las para vocês com balas de prata, porque essas balas comuns não matam lobisomens. Outra coisa, evitem sair nas noites de lua cheia, ok? E eles: tudo bem. Os peões responderam e foram embora. No fim do mês chegou mais uma noite de lua cheia. Por conta disso, todos contavam os dias para não se perderem nas datas, pois isso poderia lhes custar a vida, e ainda mais ter pessoas contaminadas. Além disso, quando faltavam 2 dias para a lua cheia, Marcelino já chamava Rodrigo e trancava ele na jaula para a proteção de todos. Neste dia, quando a lua começava a apontar no céu, Rodrigo começava a uivar fortemente, e dessa vez ouviram-se mais 2 uivos diferentes lá na mata, deixando todos ainda mais amedrontados. Os outros 2 lobisomens estavam muito perto do celeiro, pois quando há um lobisomem por perto, eles se juntam para formar a matilha. Nesta hora... Não perca esta história repleta de suspense, veja até o final para não se perderem.
Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever aqui no canal para o YouTube te avisar quando postarmos uma nova história, ok? Pronto. Já se inscreveu? Então, vamos para a história.